eu sou Camila Cristina e hoje trago para vocês o Marcílio, nosso companheiro e representante da empresa Bausch Lomb, que para quem não conhece é uma empresa especializada em lentes de contato. Hoje o nosso bate-papo vai tirar de você todas as dúvidas sobre lente de contato. Marcílio, quero te agradecer primeiramente pela tua disponibilidade de estar aqui e nos responder todas as perguntas aí que vai ajudar o nosso público-alvo, né? Ajudar a tirar as dúvidas, as questões, às vezes coisas simples que no dia a dia fazem toda a diferença. Camila, muito obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui para a gente tirar dúvida, bater um papo e esclarecer, né, todos esses pontos do dia a dia ali que possam surgir em qualquer cliente que queira utilizar a lente colorida. Nós temos as lentes incolores e também soluções de limpeza, tá? Muito obrigado também pela oportunidade. Imagina, Marcílio, é um prazer. Marcílio, para começar, uma das perguntas que a gente mais escuta no dia a dia: a partir de qual idade pode-se usar lente de contato? Então, Camila, a lente de contato, não temos uma idade mínima específica, mas o que nós sempre orientamos é que o usuário de lente de contato ele comece, né, ali por volta dos 12 anos, 13 anos, dependendo do perfil, porque também nós temos uma questão de patologia, né? É bom sempre passar no oftalmo para analisar, para saber se aquela córnea, se aquele olho, ele pode utilizar a lente de contato, né? Existe algum tipo de patologia de cada pessoa e vocês precisam ali indicar que seja feita uma orientação sempre do oftalmo da medida correta, mas a idade ali que a gente sugere sempre vai ficar em torno ali de 10 anos, 12 anos. Inclusive existem outros tipos de lente, né? Só entrando num outro assunto, mas alguns tipos de lente que elas são indicadas até para crianças de 5 anos, a partir de 5 anos, né? Ali devido ao controle de miopia e tudo mais. Mas a partir dos 12 anos ali já é recomendado. Seria também mais comum. Comum. E assim, para a gente começar do zero mesmo, me ajuda a explicar para o nosso público por que de usar a solução correta na lente de contato. Boa pergunta, Camila. Soluções de limpeza, eu digo que assim, ela é fundamental. É como se fosse como aqui a gente está na ótica, como se fosse um adereço para o óculos, né? O óculos tem um adereço ali que precisa estar limpo, estar higienizado, né? Para ter uma boa nitidez. Solução de limpeza é a mesma coisa. Solução de limpeza, o usuário ele precisa deixar imersa em uma solução que seja boa, né? Para fazer uma boa asepsia. Por quê? Essa solução aqui nada mais do que limpa, desinfeta, condiciona, lubrifica, deixa a lente hidratada e nova para aquele usuário. Então, o usuário de lente de contato, ele nunca pode colocar em soro e solução. Olha que interessante. Isso é um detalhe assim bem crucial, porque a maioria dos usuários de lente de contato, eles acham que a solução que nós temos específica para fazer a asepsia da lente, ela tem o mesmo poder do soro. Soro fisiológico, de farmácia. Então, assim, o recomendado mesmo seria a solução de limpeza, né, que é específica da Bausch Lomb. Nós temos um produto específico para esse tipo de asepsia. Sim, é bom a gente separar bem isso, porque a gente já escuta muito no balcão a questão assim, não, eu tenho soro lá em casa. Muito comum, né? E acaba tendo, às vezes, não tendo a durabilidade da lente, não tendo a visão nítida, e a gente vai dando decorrência disso, investigando o que pode ter acontecido, o porquê disso, que o cliente, por exemplo, não se adaptou. Exato. Sabe? E assim, Marcílio, hoje qual que é o grau de não adaptação para uma lente de contato? Qual que é, assim, a margem? É muito alta? A margem é baixíssima, né? Eu falo que o público e a demanda, né, nós temos uma tendência hoje muito grande no crescimento em lente de contato, principalmente se falando em lente diária, né? A tendência da diária hoje está muito grande e a gente sempre inicia, né, costuma indicar o início da adaptação sempre com as lentes diárias, né? Diária por quê? Diária a gente consegue ter uma autonomia ali para o usuário a não precisar utilizar a solução de limpeza, porque no final do dia ele descarta e já vai no próximo dia ele já tem uma lente nova. Na realidade,
a diária a gente recomenda muito, principalmente para pessoas que, por exemplo, não utilizaram ainda e que tem sempre aquele evento, né? Exato. Usam óculos há anos e nunca usaram lente de contato, mas tem aquele casamento, tem aquele... Aí muita gente vende também para jovens, jogo de futebol, o óculos fica caindo, destruiu. Nós temos um cliente, inclusive, que ele joga basquete. Então, assim, direto tem problemas com a manutenção do óculos, que é impossível, né? Ele leva bolada, ele leva cotovelada, e mesmo assim ele vai... A decorrência vai danificando cada vez mais a armação e é onde a gente entra com a indicação de lente de contato. Isso, inclusive nós temos um caso até de um goleiro, né? Eu gosto de citar esse exemplo, porque imagine, o rapaz é goleiro, ele só utilizava óculos, mas como que ele é míope, como é que ele enxergaria uma bola? Vindo. Então assim, ele ficava meio perdido e para esse usuário é fundamental, não ter outra opção. É fundamental a lente de contato. A lente de contato é para esse tipo de usuários que querem utilizar de forma esporádica, que eles querem tirar um pouco o óculos, né? Para ter uma qualidade visual também. E assim, Camila, é bom falar também que os cuidados hoje dos nossos produtos, e principalmente da Bausch Lomb, que é uma empresa centenária, uma multinacional, a gente preza muito pela saúde ocular. Tá? Isso daí essa é uma questão muito crucial. Porque eles querem ter conforto, né? Eu digo que a palavra de ordem do usuário é conforto, qualidade visual, né? Eles precisam ter uma qualidade visual e a própria saúde ocular. Eles vão estar utilizando uma lente boa, de qualidade, que proporciona conforto e saúde para eles. Marcílio, outra pergunta muito importante, nós temos muitos pacientes que vêm com a receita para óculos, né? E na hora de fazer nós chamamos tecnicamente de conversão. A lente de contato, ela vai ter essa conversão que nós já sabemos. E muitas vezes, principalmente o eixo modifica. Vamos supor que na receita para óculos o eixo daquela paciente é 5, né? E na caixinha de lente de contato ela me pergunta, mas por que veio 10? Por que essa conversão? Então, todo laboratório precisa ter essa tabela, né, que a gente faz a conversão. Quando o cliente tem um eixo com 5, que nós chamamos de eixo quebrado, 5, 15, 25, as lentes de contato nós temos os eixos só começando em 10, de 10 em 10 a 180. Não temos o grau do óculos, né, a gente precisa converter esse grau do óculos para a lente de contato. Mas por quê? O eixo, cada lente de contato, ela vem com um eixo específico e esse eixo precisa estar associado diretamente ao cilíndrico. Que esse cilíndrico, que é do astigmatismo, ele precisa estar naquela marca de orientação. Então, se ele estiver fora, o cliente realmente não vai conseguir enxergar. Então, nesses casos, é fundamental que a gente realize essa conversão. Nem sempre o grau vai ser o mesmo, né, do grau de receita, mas ele vai conseguir enxergar da mesma forma. E seria isso também pelo fato, né, a gente mexeu ali no grau, muitas vezes o astigmatismo na receita ele é um pouquinho mais elevado e quando vem na lente de contato um pouquinho menor. Seria por estar mais próximo do que o óculos? Na verdade não, ele tem uma tecnologia, a nossa lente ultra, por exemplo, ela tem uma tecnologia que ela proporciona uma cobertura de qualquer astigmatismo grau de receita até -4. Então, na lente de contato vai vir um astigmatismo 275, porém, quando o cliente colocar a lente, ela vai fazer essa correção até -4. Digamos que seria um poderzinho a mais. É um poder a mais que tem justamente por ter essa tecnologia. Que no óculos nós já não conseguimos, pois na lente de óculos, se o astigmatismo é 4, ele tem que ser 4 preciso. Se eu colocar 2,75, o paciente jamais vai ter essa visão nítida. Pode ter, né, uma visão ali, porque já está mais da metade, mas não vai ter muita nitidez. Né? Essa é a vantagem da lente de contato. Né? A lente de contato ela proporciona também uma boa qualidade visual, mesmo o cliente sem óculos, o cliente vai conseguir enxergar também. Marcílio, mais uma pergunta que nunca quer calar. Na praia, piscina, posso entrar no mar com lente de contato? Então, essa é uma boa pergunta, é uma dúvida assim, da maioria dos clientes.
E realmente a gente sempre orienta, se o cliente for à praia, for tomar banho de piscina, fazer algo que seja mais direcionado à água, sempre tomar um cuidado, né? O cuidado, como nós falamos anteriormente, soluções, ela é um produto ideal para se utilizar com a lente, mas a água nunca combina com lente de contato. Então eu sempre costumo falar que se você for à praia, se você entrar no mar, utilize sempre, preze por uma lente diária. Por quê? Se entrou na água, existem pesquisas até, né, relacionadas a um protozoário chamado Acanthamoeba. E esse protozoário ele faz simplesmente, não é para assustar, mas ele realmente tem uma bactéria muito forte que corrói toda a córnea. Se é um protozoário, ele vai corroer toda a córnea. Por que sugerimos sempre utilizar a lente diária? A diária, ela vai no final do dia ou no final do banho, seja de praia, de piscina, retirar a lente e descartar. E vai ficar sem aquela bactéria. Sem aquela bactéria. Então, aquele protozoário que possa talvez surgir naquela lente, ou uma sujeira, uma impureza, essa lente, como vai descartar, você tem uma boa opção. Então, sempre utilizar a lente diária para fazer esses eventos. Eu quero ir para a praia, eu quero ir jogar um beach tênis, eu quero ir para o futebol. Utiliza diária porque você vai estar correndo risco ali de pegar algum tipo de bactérias ou contaminação mesmo na lente de contato. E no caso dos nossos pacientes que já usam há muito tempo, por exemplo, as lentes mensais, Sim. Então já fica a dica que é assim, o ideal seria não recomendar para entrar com ela, porque você vai acabar tendo um descarte necessário. Às vezes é uma lente mensal e você está 3 dias utilizando ela, vai ter que descartar, né? Vai ter que descartar. E aqui nós temos um valor um pouco maior, né? Você pagando por uma lente mensal, e se você utilizar em banho, em piscina, e essa lente entrar qualquer tipo de sujeira, realmente você perdeu aquela lente. Você não vai conseguir ter a mesma qualidade que você teve a princípio, né? Quando você comprou e abriu o blister. Marcílio, sobre o estojo. O estojo, para quem está acostumado a utilizar essas lentes de contato com frequência, no caso mensal, vamos dar um exemplo. Esse estojo, ele tem uma necessidade de ser trocado com frequência ou ele a vida toda, a vida útil dele? Não. O estojo é um acessório que nós temos para justamente colocar a lente e a solução. Porém, ele tem uma validade ali de 3 meses. Né? Até 3 meses você pode utilizar tranquilamente. E fazendo a higienização com a própria solução. Existe um detalhe também que a maioria dos usuários, eles querem lavar o estojo com água. Lembra que a água não faz tanto sentido utilizar com solução. Então o estojo ele precisa ser lavado, limpado com a solução ideal, que é a solução multiuso. Depois desses 3 meses ele descarta esse estojo e pode comprar outro. Não necessariamente ele precisa reutilizá-lo. Entendi, porque já para entrar nesse dilema mesmo, que acredito eu que vai chegando um tempo ali que pode ser que ele não faça a asepsia correta. Tem alguns outros fatores, porque assim, a maioria dos usuários de lente de contato, ele coloca a lente sempre aonde? No banheiro. E ali é um ambiente que é bem úmido, né? Ele tem bactérias, então assim, o recomendado mesmo seria sempre realizar a substituição desse acessório, porque é fundamental principalmente nos cuidados, né? A gente preza muito pelos cuidados, então assim, a Bausch, ela traz esse intuito dos cuidados com a saúde ocular. Marcílio, a gente também no balcão, a gente precisa sempre mostrar ao paciente a diferença, por exemplo, entre a Soflens e a Ultra. Você pode me explicar um pouquinho sobre o material dela? Qual é a diferença entre as duas? Sim, claro. A Soflens é uma lente que tem um material de hidrogel. O material de hidrogel, Camila, ela tem uma boa quantidade de água. A Soflens é uma excelente lente. Por quê? Ela é fácil de adaptação, ela tem um manuseio muito bom, porque é uma lente mais durinha. Então, aquele primeiro usuário que nunca utilizou lente de contato, o recomendado também seria a Soflens, ele vai conseguir se adaptar perfeitamente, justamente pela maleabilidade da lente. Hidrogel, conteúdo aquoso bom, uma lente fácil de adaptação. A Ultra nós já partimos com silicone e hidrogel, então uma lente mais umectada, uma lente que tem uma proteção contra os raios. E também eu sugiro até vocês orientarem os clientes que a Ultra ela é indicada para usuários de aparelhos eletrônicos. Hoje em dia, quem é que não utiliza um smartphone, um iPad, fica exposto em notebook ou mesmo em ar-condicionado, tende a ressecar. Toda lente de contato, ela perde água para o ambiente. Então, quando ela está perdendo água para o ambiente, ela desidrata e você vai precisar fazer uma lubrificação. Mas a Ultra ela vai te proporcionar esse conforto por até 16 horas, olha que interessante.
16 horas de conforto a Ultra te proporciona, principalmente para esse tipo de público, né, que utiliza bastante aparelhos eletrônicos. Que maravilha, né? Então, por exemplo, se a pessoa sai de manhã de casa, 6 horas da manhã e chega só às 9 da noite, um jovem que estuda também, ele consegue ficar todo esse período com ela? Consegue. Então é um produto que hoje você consegue desenvolver um trabalho muito direcionado e muito mais assertivo para aquele perfil de usuário. E se você utiliza muito aparelho eletrônico, fica em escritório, ou você quer um conforto, né? Alguns laboratórios, eles têm um regime de uso também isso é bem legal a gente citar, a questão da durabilidade da lente. Por quanto tempo a gente pode ficar utilizando a Soflens ou a Ultra? Essas duas são lentes mensais, caixa com 6 lentes, tá? A Ultra, ela sem dúvida, ela é uma das melhores lentes hoje do mercado, a lente mais fina, e ali eu chamo a atenção só por um ponto. Quando o cliente coloca essa lente, ele praticamente não sente que está utilizando lente de contato. Isso são feedback das pessoas que já utilizaram. Então essa lente hoje no mercado, ela se destaca justamente por isso. Conforto, saúde ocular, uma visão nítida. E hoje é uma lente que proporciona 16 horas de conforto. Olha que interessante. Saio 6 horas da manhã até o final do dia, eu estou conseguindo enxergar com uma lente super confortável. Hoje, ainda mais hoje, na nossa rotina diária tão corrida, nós vamos para o trabalho, nós vamos estudar, então assim, não tem como a gente voltar para casa e, né, vou trocar, vou deixar, por exemplo, tem usuários que usam daí em casa o óculos para o descanso. Isso. Mas, nesse caso de quem sai cedo e vai depois para uma faculdade, coisa do tipo, o ideal seria acompanhar. Então é a Ultra quem faria essa com perfeição. Faria isso aí tranquilo, essa entrega do conforto, né? Conforto e uma visão nítida ali. Então uma lente muito boa. Lunari também nós temos uma possibilidade de acessório de beleza, né? Hoje em dia a tendência feminina está em alta, então a gente sabe que nós trouxemos também, a Bausch trouxe uma percepção como acessório de beleza. As mulheres querem se maquiar, mas eu quero mudar tirar o óculos, né, também, e mudar a cor dos olhos, né, o tom ali, de acordo com o perfil, com a maquiagem, com o tom de cabelo, o tom de pele. Isso ali a Lunari, ela ajuda vocês a desenvolver, realçar ainda mais. Vai realçar. Mas então é isso, Marcílio, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Esclarecer dúvidas é muito importante, já que, né, hoje nós, graças a Deus, com a nossa experiência, a gente tem isso muito fácil, esses esclarecimentos, um conta com o outro, a equipe, mas o nosso público não. Então, quanto mais informações nós pudermos trazer, estar sempre esclarecendo com muita sabedoria, vai gerar, eu acredito que gera no nosso público um cuidado maior com a saúde visual, gera uma confiança, né, maior também, para que a pessoa às vezes vem comprar um óculos e nós podemos fazer mais com maior confiança, oferecer a lente de contato, porque um não substitui o outro, porém agrega e traz mais qualidade de vida, né? Então, complementa, né? Complementa. Então, como a gente estava falando, às vezes há anos usa o óculos, mas tem aquele evento, ou quero me diferenciar um pouquinho, quero ver mais o meu rosto sem o óculos. Usa então no trabalho, ou usa em casa, muda ali, intercala com o óculos, é sempre bem-vindo a questão principalmente da autoestima, principalmente também do conforto, né? O conforto hoje em dia, para quem tem ainda mais graus, às vezes elevados ali, né? Trabalhar em conjunto ali é muito importante. Perfeito, Camila. Obrigado. Eu que agradeço, tá? Pela sua disponibilidade também e pelo espaço. Conte comigo, qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado. Imagina. A gente vai deixar o nosso contatinho para vocês aí. Qualquer dúvida, se surgir algo que a gente ainda não esclareceu, manda que a gente vai fazer o possível para acessar toda e qualquer dúvida que você tenha.